espero. Olá, muito boa noite. Estamos em live e o assunto de hoje tem a ver com a sua precificação. Então, vamos lá, vamos conversar. Tô esperando a Bianca aparecer. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o título da live. Pronto. Boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Segundona, né, gente? A Bianca já entrou, Bianca. Deixa eu ver se eu consigo convidar você a... Gente, tô ficando muito boa nesse negócio aqui de Instagram. Oi, dona Bianca. Ana! Boa Essa é a noite! live de volta. Pois é, a live de volta. Oi, galera, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? O pessoal tá entrando. Enquanto o pessoal tá entrando, Bianca, tudo bem por aí com vocês? Tudo em paz, graças a Deus. E por aí, como é que estão as coisas? Bem, graças a Deus. Eu vi esses dias que a sua Piquitinha tava te ajudando a fazer stories, né? Ah, minha filha, se deixar, a Marina já pega o celular. Você veja que as crianças, elas seguem um exemplo dentro de casa, né? E aí eu sempre falo, bom dia, Total. povo, e tal. Então, na hora que eu fui falar Ela bom dia fala com também. ela, bom dia, povo! Bonitinha. Eu achei uma fofura. Uma fofura mesmo. Ela volta e meia dá uma pincelada por aqui, para dar o ar da graça dela, como diz minha mãe. Nossa, e ela é cheia de graça mesmo, uma fofa, viu? Parabéns. Segundo o painho puxou a mãe, cheia de expressões. Ah, mas ela se parece muito com você, de verdade. Ai, que bom. Isso sim é que é começar uma live com o pé direito. Ah lá, o pessoal tá chegando. Pessoal, vocês estão chegando, já vão chegando, sentando, se acomodando, porque o assunto hoje é muito bom, é muito divertido também, porque eu acho que tem aí uma certa graça nessa reflexão a respeito do que é preço, do que é valor e do Perfeito. porquê vários fisioterapeutas têm dificuldade, né, de se estabelecer no mercado, sustentar um preço. A gente sabe que tem diferentes realidades em torno do país, né, Bianca? Mas a gente Perfeito. vai falar um pouco disso hoje, porque muita gente me pergunta sobre carreira, como se organizar, como fazer algumas coisas, e uma delas tem a ver com essa coisa de investimento, de dinheiro. Sim. Então, eu não sei nada sobre isso. Como vocês sabem, eu sou uma funcionária pública, né? Que meu salário é, assim, as minhas contas eu pago com o meu salário do trabalho público mesmo. Então, eu fui atrás de uma pessoa que eu conheci aqui e que eu sei que entende desse assunto e que tem contribuições importantes para dar para vocês, porque eu também não sou boba de falar besteira aqui sozinha, não. Maravilhosa ela! Uhul! Então, Bom, para quem está chegando, que é lá do perfil da Bianca e não me conhece, meu nome é Ana Maria Siriane, sou fisioterapeuta, sou professora na Universidade de São Paulo, por isso não ponho preço nas minhas coisas, né? Meus atendimentos todos são numa unidade de Sistema Único de Saúde. Muita gente me manda mensagem às vezes perguntando: Ana, você atende? Preciso que você atende minha mãe, me atende, não sei o quê. Eu sempre mando para os meus alunos, distribuo, porque eu não posso atender, né? Fora de lá. E aí, eu conheci a Bianca, né, por um convite que ela me fez. A gente fez uma live no perfil dela, que é uma graça, tá salva no YouTube, não é isso? tá sim, tá lá no meu canal. E aí eu vou deixar a Bianca se apresentar para vocês que são aqui desse perfil, para vocês conhecerem essa joia que vocês devem seguir e conhecer melhor. Bianca, por favor, se apresente. Ai, Ana, eu queria já te agradecer por essa live de retorno. Eu acho que quando a gente dá as mãos mesmo, assim, sabe? A gente consegue elevar o nível da nossa profissão, a gente consegue ajudar os nossos alunos. Eu acho que a sua inquietude é a mesma da minha, de querer ajudar os alunos, de querer fazer com que eles enxerguem mais possibilidades, enfim. Então, já te agradeço aí por espaço, por poder compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência dentro desse aspecto todo aí que você falou. Bom, mas eu sou Bianca Moreira, sou fisioterapeuta, sou criadora do método BMB, que é um método de gestão para fisioterapeutas, onde a gente trabalha 4 pilares que eu acredito ser fundamentais aí, né, no desenrolar da carreira, que é muito sobre a essência,
que eu vejo muitos fisioterapeutas se perdendo muito nessa coisa do marketing, né? Vem para o marketing e não sabe muito bem o que é que faz. A gente também trabalha muito com a parte de planejamento estratégico, e nessa parte eu exploro um pouquinho mais sobre a questão da produtividade, sobre como organizar a sua agenda, seus atendimentos, toda essa parte mais organizacional, digamos assim. Tem o terceiro pilar, que é o de marketing, que a gente fala um pouquinho sobre vendas, né? E entra um pouco nessa Aham. coisa de se posicionar, de como vender, de como falar com o nosso cliente. E no quarto, que é o de finanças, que a gente distribui bem tudo que a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Sobre valor, preço, sobre como sim vender uma coisa sem precisar abaixar o seu preço, né? Aprender a vender o seu valor. Então, nesses últimos 2 anos, o método tem 2 anos, e nesses últimos 2 anos eu me considero uma inquieta dentro da fisioterapia, uma construtora mesmo, assim, sabe, de ir construindo um degrauzinho por vez. E eu acredito que nesses últimos tempos minha maior missão é desmistificar, né? Todo esse lado que eu sempre falo muito, que é além da técnica, para os meus alunos e Uhum. para quem me segue. Essa sou eu. Ai, não, é ótimo. Assim, o pessoal tem um overview do que tem no seu perfil, né, Bianca? E eu queria te perguntar uma coisa: há quanto tempo você falou mesmo que você está fazendo esse trabalho? Tem 2 anos. Na verdade, vai fazer 3 agora no início do ano. Vai fazer 3 anos. Eu comecei em 2018.1. Então, tem 2 anos e meio aí, né? Que eu venho nessa labuta. Só que assim, Ana, é bem interessante falar que quando eu me formei, eu tenho 9 anos de formada. Eu passei por todos os perrengues que os meus alunos teoricamente passam e que a maioria dos fisioterapeutas passam. E eu comecei a anotar isso. Então, assim, eu comecei a aprender muito com a experiência e disse, pô, esse conhecimento aqui, ele não vai ser em vão, não. Peraí que eu vou. E como tinha uma veinha aqui muito da docência, né? Então, desde lá, antes mesmo de trazer o método e começar a falar muito sobre isso, eu já passava muito isso para os meus alunos, porque eu acho que isso é experiência, né? Da mesma É, forma que eu vejo você trabalhando e falando de várias coisas quando você abre caixinhas aqui, não é só coisas específicas de ombro, né? Que é o seu carro-chefe aí. Mas eu vejo você falando de coisas de vida, de experiência, que eu acho que agrega muito nesse aluno que está aí chegando, nessa pessoa que tem pouco tempo de formada, enfim. Mas o método é, vai fazer 3 anos. legal. Você sabe que esses dias eu abri essa caixinha, né, perguntando pro pessoal o que que eles gostariam de conversar comigo, e eu fiquei super surpresa, assim, porque um terço era sobre ombro ou sobre dor. A maior parte das pessoas queriam que eu conversasse a respeito de como melhorar seu desempenho no estudo e Uhum, como fazer gestão de tempo, como melhorar assim a carreira, como organizar a carreira, como ir para pós, sabe? E perfeito. assim, existe mesmo uma sede desse conhecimento, dessas coisas que estão para além do corpo técnico da Sim, fisioterapia, é. mas que te consolida na carreira, né? Então, Perfeito. eu vejo que você fez muito bem isso no seu perfil. Pois é, porque eu acredito mesmo, Ana, sabe, que assim, essa coisa com a pandemia, eu acho que as pessoas começaram a se atentar muito mais para isso, né? Uma coisa que ficava assim, não, eu vou empurrando aqui do jeito que dá, eu vou trabalhando aqui onde aparecer. E nessa pandemia as pessoas deram uma pausa e começaram a olhar um pouco mais do tipo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo, né? Deixa eu parar aqui, deixa eu desacelerar. E aí esses outros aspectos estão começando a serem mais olhados com carinho, né? Eu acho assim que esse olhar para além da técnica tá é um movimento que eu sempre É, digo assim, quando isso começar a florear mesmo, as pessoas vão vir sedentas por esse conteúdo que é de extrema importância. Inclusive na live Inspira que eu fiz com você, a gente conversou muito sobre isso. Eu fiz agora foi. com a Camila também, né? A Camila Torriani. Ai, que foi linda também. E eu sempre quero trazer vocês, assim, de tempão de formada, porque, assim, eu ainda me sinto uma baby, né? Recém-formada ainda, assim, com Você vocês. é uma baby ainda. Mas eu gosto de trazer experiências de pessoas mais experientes na área para que os alunos vejam, assim, cara, realmente é uma construção, né? Um caminho. E elas têm que pensar em várias outras coisas além da técnica em si, puramente, né? Então, enfim, é isso. É um É, movimento que está vindo aí. porque assim, ter técnicas é bom, né? Ser um bom profissional com aquele gabarito
da nossa graduação, né? A coisa da cinesiologia, da cinesioterapia, do entendimento do esforço físico, da fisiologia do exercício, tudo isso é importante, tem que manter. Depois de graduado, a gente vai para uma área de especialidade normalmente, né? E aí é a hora que a gente acaba investindo um pouco mais no estudo dessas Uhum. coisas, mas não adianta nada ser um super nerd e não saber gerenciar seu negócio, não saber, por exemplo, por preço no seu trabalho, que é uma coisa que eu percebo que em toda a profissão de saúde, e acho que no nosso país, por conta da organização, né, da gente ter um sistema público de acesso universal, parece que saúde não tem preço, né? Parece que saúde é um bem que porque é direito, e é direito, a gente tem que cobrir minimamente a população, eu acho isso maravilhoso, sou uma tremenda defensora do SUS, mas a gente também sabe que tem gente que está na iniciativa privada, que está na saúde suplementar, que está em convênio, né? Mas principalmente o clínico, que tem aí um tempinho para o atendimento particular, que às vezes até trabalha no público de manhã e à tarde faz clínica, ou faz clínica logo cedinho, Uhum. e no fim do dia, né? Essas pessoas foram treinadas mentalmente para entender que o nosso serviço, como ele atende as pessoas que estão em sofrimento normalmente, ele tem um preço, né? E esse preço tem que atender a todo mundo, tem que servir a todo mundo. E aí a coisa começa a ficar muito complexa, porque quando você fala para diferentes clientes ao mesmo tempo, você não fala para ninguém, né? Você não tem Perfeito. um perfil de cliente e tal. E aí, como é que você entende isso, Bianca, assim, em termos de preço, de valor, essa Pronto. mentalidade do fisioterapeuta de achar que ele deveria dar o serviço dele de graça? Vamos entender aqui. Eu sempre gosto muito, quando a gente vem falar sobre preço e valor, eu gosto de deixar bem claro, sabe, Ana? Porque eu tenho muitos alunos que não entendem a diferença mesmo de um para o outro. E são É, coisas diferentes, tá? Então, preço é aquilo que você vai pagar, beleza? Esse tripé foi R$ 25. É o é, preço, é o é o preço preço. dele, ok? Mas o valor é aquilo que eu levo para mim. Ou seja, esse tripé ele vai me proporcionar vídeos com melhor qualidade, na altura que eu gosto, sem precisar ficar com o meu braço doendo, porque ele vai segurar para mim. Isso Uhum. é valor. Da mesma forma, a gente precisa ter isso bem claro na fisioterapia. O que a gente vai passar para o nosso paciente, na maioria das vezes, o fisioterapeuta comete o erro de passar o preço apenas. Mas a gente tem que aprender a passar o valor. Porque quando a gente passa o valor, o preço é consequência. Eu sempre digo assim: você vai chegar na casa de um paciente, você vai dizer que a sua consulta é R$ 150. E aí muitas pessoas podem dizer assim: nossa, É mas é muito caro. caro. Nossa, eu achei uma pessoa que faz por 30, por 50. É sinal de que você não soube explicar muito bem o que são aqueles 150. 150 para ele não precisar se deslocar, para ele não pegar trânsito, para ele estar no conforto da sua casa, na segurança de uma pandemia, dele estar tendo acesso a um tratamento de qualidade com as melhores técnicas possíveis que estejam no mercado. Enfim, isso é valor. Quando você vende valor, a pessoa paga. Geralmente ela paga. Ela pode até, nossa, tem como dividir, fazer alguma coisa, mas geralmente ela não, É, não, não reclama do preço. E aí eu sempre digo aos meus alunos que eles sempre têm nessa reclamação: não, professora, mas eles não pagam aqui no meu bairro. E eu sempre digo assim, ó, vocês estão errados duplamente. Primeiro, de estar caindo nessa pilha. E segundo, porque na verdade é a sua mentalidade que precisa mudar. É você que precisa mostrar ao seu paciente o porquê que o seu preço é desse jeito e não o mais barato. Sempre vai, e eu até falei isso no aulão de hoje no YouTube. Se a gente for brigar por preço, Ana, sempre vai ter gente mais barata. Sempre vai ter sempre. gente mais barata. Então a gente não é essa briga que o físio de qualidade, com a mentalidade aberta e que se posiciona de uma forma correta, tem que ficar brigando. Não é por preço, não é pelo mais barato, não é pelo descontão.
é muito mais pelo valor que aquilo vai gerar na sua vida. Então, eu ensino aos meus alunos que a gente tem que vender o valor. É tipo, virar para um atleta de vôlei, por exemplo, que está lá lesionado e tudo, e que ele não vai conseguir participar de um torneio dali a 3 meses, que você vai fazer de tudo para que ele volte a treinar, para que ele participe do torneio. Isso é valor. Ele vai pagar o preço que você você conseguir realmente agregar isso na vida dele. Você consegue perceber? E essa é a grande diferença de fisioterapeutas que ganham muita grana, e aqui eu tô falando de ganham bem, né? Estão bem com atendimento a domicílio, e tem fisioterapeutas que ficam trabalhando de manhã, de tarde, de noite e não conseguem ganhar dinheiro. A diferença Exato. E aí, né, tem uma cultura, né? As pessoas parecem que não entendem isso. Por que que o atendimento de convênio custa o que custa? Porque o convênio sabe que você vai oferecer um valor pequeno, né? Inclusive em efetividade, em devolver esse paciente bem tratado e reabilitado. sim. E aí a gente fica num dilema, principalmente para quem está trabalhando em convênio, existe um dilema muito grande que é, por esse preço, qual valor eu consigo entregar? Ou então pensar ao contrário, olha, eu preferia que o convênio parasse de me pagar por unidade de tratamento e me pagasse por efetividade, porque a hora que ele paga por efetividade e paga melhor, você trabalha mais para ganhar aquela. Então, você entrega mais valor para o paciente, né? Perfeito. Enquanto a gente fica nessa briga de tentar fazer volume para ganhar dinheiro, a gente perde em qualidade, a gente se desgasta fisicamente, que acho que é uma coisa que ninguém fala também, né? O desgaste do corpo do fisioterapeuta. Quando você atende um monte de gente domiciliar ao longo do dia, você tem o deslocamento, o risco de acidente durante o deslocamento, o desgaste do seu carro. Eu tenho uma amiga que foi atender domiciliar, Bianca, e o carro dela foi guinchado, porque ela parou na Tadinha. pressa de parar e deixar o carro para entrar atender no horário direitinho que ela tinha combinado, o carro foi guinchado, ela parou num lugar proibido e deu azar, foi guinchado. Então, tudo isso acontece em maior proporção quanto mais tempo você está na rua, né? É ao Perfeito, passo que você perfeito. poderia, às vezes, ganhar a mesma coisa atendendo um único paciente com mais tempo, com mais tranquilidade, fazendo um pós-consulta, acompanhando essa pessoa pelo WhatsApp, dando Perfeito. um auxílio para a família, né? Fazendo cartilha, conversa, treinamento de cuidador, entregando muito mais valor para um único paciente, num único deslocamento, num único desgaste físico. É difícil as pessoas capturarem essa ideia, né? Mas eu acho que é a mentalidade, né? Eu acho que as pessoas estão em parece que foram treinadas de uma forma onde a quantidade às vezes É pesa mais muito mais que a importante. qualidade, sabe, Ana? Isso me deixa um pouco desesperada, porque você falou sobre 3 aspectos aqui que eu fico angustiada em querer falar mais sobre isso para que as pessoas se atentem. O plano de saúde, ele paga do jeito que paga porque tem pessoas que aceitam. A partir do momento que você breca isso, que você diz eu não vou É, aceitar, ele não vai mais pagar. E aí talvez venham propostas como essa que você falou. E aí vai ser muito mais interessante para todo mundo. O plano vai pagar menos, você vai ganhar mais, o paciente vai ser liberado antes. Gente, não faz sentido nenhum você querer ficar prendendo o paciente para poder ficar ganhando aquele dinheiro, sabe? Isso me deixa angustiada. Outra a coisa. Débora falando, ó, Ah, fiquei arrasada quando me ofereceram R$ 14 por atendimento. Pensa, R$ 14, gente. velho, R$ 14. Não é nem a escova de dente que eu comprei hoje. Eu tô com problema de sensibilidade no dente. Minha escova eu comprei, eu quase não pago, mas a escova de dente foi R$ 28. Vocês É, entendem o tamanho da discrepância que existe nisso? E aí você falou sobre outro aspecto do desgaste físico. E me deixa preocupada, Ana, porque tem muitos fisioterapeutas que querem fazer volume agora, querem fazer volume, e não pensam que daqui a 20 anos eles não vão conseguir estar nessa pegada. Que eles não vão conseguir passar esse tempo todo atendendo 5, não. 10 pessoas por dia. Não vai, amigo. Tua coluna vai se acabar, seus ombros vão doer, suas pernas vão pesar. A idade E chega a para gente todo fica mundo. velho mesmo, né? A A gente gente fica. perde É o pique. fisiológico, né? Fisiológico. Então,
É extremamente importante a gente falar disso, porque o fisioterapeuta ele precisa parar com a mania de ser imediatista. Ele precisa aprender a pensar a longo prazo. Dentro de um aspecto de gestão de carreira, a gente só fala a longo prazo. E a última coisa que você falou dentro dessa coisa, Ana, rapidinho, foi a desvalorização. Porque você se desvaloriza completamente. Como é que você quer que a pessoa te pague mais, como a Débora estava falando aí? Como é que você quer que a pessoa te pague mais se a pessoa está aceitando R$ 14? Para que ele vai pagar mais se tem pessoa aceitando por R$ 14, entende? Desvaloriza a classe, seu trabalho, é horrível. E isso não é um problema assim de recém-formado, viu, gente? Não. Isso aí é uma coisa que atravessa aí 5, 6, 10 anos de carreira com Perfeito. você nessa luta mental entre aceitar qualquer preço que te oferecem por consulta, né? E aquilo que você queria de verdade fazer. E Perfeito. aí eu queria falar uma coisa a respeito de, assim, dessa coisa do imediatismo, que eu acho muito interessante você comentar, né? Alguém já se perguntou como foi que a medicina chegou na situação que chegou de, por exemplo, ter estados do país que no serviço público ofertam um salário muito melhor do que outros? Por exemplo, o Piauí paga mais para um médico do que o Maranhão, né? A ponto de nas cidades de fronteira, os médicos atenderem nos dois estados para ganhar melhor, sabe? E aí eu me pergunto, tem mesmo tão mais fisioterapeutas no mercado ou não? Assim, do que médicos, né? Porque a gente pode falar assim, tem menos médico, então eles estão pior distribuídos, como nós também estamos, a gente está mais na costa, né? E nos grandes centros. Não é só isso, porque os médicos também têm essa realidade, mas nós somos realmente um número muito estratosfericamente maior para receber tão diferente dos médicos, ou os médicos, em algum momento da carreira, né, a medicina, enquanto corporação, disse: não nos sujeitamos. Aqui em Ribeirão Preto, não é incomum abrir concurso para médico e não ter inscrito suficiente para fazer o concurso, né? Imagina, né? E aí o fisioterapeuta sai pelos ladrões, assim, sabe? A gente desesperada para ganhar um salário que nem sempre é bom. Aqui em Ribeirão Preto, fisioterapeuta tem pouco, mas eles ganham relativamente bem, não ganham tão mal assim, não. Mas de qualquer forma, eu acho que esse é um pensamento de profissão em que a gente deveria investir mais, de explicar essas coisas na graduação e ir E, cultivando, né, essa cultura de não se sujeitar a qualquer valor, a sabe? qualquer preço, né? Não valor, a qualquer preço. Sabe, Ana, isso me lembra muito discursos que eu escuto muito, infelizmente, de muitos colegas. Quer dizer assim, mas fulano tá cobrando, Bianca, e aí, como é que... E, cara, é um negócio de botar a responsabilidade lá do outro lado, e se aparece a proposta para a pessoa, no escondidinho, ela vai e aceita. Isso não tá certo, velho. Isso tem que ser um pensamento que se cada um fizer um pouquinho, foi por isso que eu te agradeci no início da nossa live. Porque eu acho que se cada um parar um pouquinho para falar sobre temas que são extremamente importantes, as pessoas... Cara, eu tô vendo aqui várias pessoas comentando, se a gente conseguir colocar pelo menos uma pulguinha atrás da orelha de cada pessoa dessa que tá aqui ao vivo com a gente já vai conseguir um avanço enorme, porque são mais 30, 40, 50 pessoas que vão ser alcançadas, sabe? E essa é a minha luta diária. Eu boto sempre conteúdo muito lá, porque eu acho que é uma inversão de valores que a gente precisa fazer. Do mesmo jeito que a medicina fez, e você vê muito bem, médico, quando tem uma proposta para ganhar pouco, ele não vai, sabe? Assim, Não vai, gente. ele não vai. E fisioterapeuta só falta sair na mão para ver quem é que vai ficar na vaga, sabe? Então, assim, é uma percepção de valor dele, de todo o investimento que foi feito. Gente, não é investimento só de dinheiro. É investimento de tempo, de vida, de muitas Que outras são coisas. coisas que não tem preço, né, Bianca? Cara, Porque o tempo que você gastou acabou, ele não volta mais. Acabou. 6 horas da tarde não volta mais, sabe? É. E são coisas que às vezes a gente não se dá conta. Esse final eu vou precisar fazer uma viagem a trabalho quarta-feira. E minha filha estava super dengosa hoje. Eu fiz questão de eu não vou trabalhar agora de tarde, eu vou ficar com ela, porque isso não tem
preço no mundo que pague isso, sabe? Isso é valor na minha vida. E é isso, é esse tempo que às vezes o fisioterapeuta pode estar pensando que está ganhando dinheiro, mas está jogando o tempo dele na latrina, está indo embora. Isso precisa mudar, É. Ana. Aí, ó, o Alex está falando uma coisa que é super importante, né? Às vezes tem curso de graduação que não discute com os alunos nem que existe um referencial de honorário mínimo, né? A gente tem aí um referencial mínimo de receber e tem gente fazendo concurso público para ganhar menos que o Menos. mínimo. O concurso público tem concurso público que oferta menos que o mínimo. A gente tem também aqui uma ex-aluna minha, a Andy, ela está na Colômbia, ela é fisioterapeuta lá e diz que lá também as condições são parecidas com essa, a gente sabe disso, né? E aí o Edmur falou assim, é importante a gente entender por que que uma pessoa se sujeita a receber, né, R$ 14. É verdade, a gente precisa entender, né, por que que a gente faz esse tipo de movimento. E E deixa eu pode só ser... falar uma coisinha, Ana, sobre isso, porque assim, ele falou sobre um ponto que eu acho que a gente não pode deixar batido, porque às vezes fica parecendo que a gente está só julgando as pessoas que aceitam É, cobrar barato, aceitam receber abaixo, né, do que seria justo, digamos assim. E não é exato. isso. Não é isso, pelo menos na minha proposta não é essa de ficar julgando e dizendo que está errado. Eu acredito que todo mundo sabe muito bem o porquê, onde o calo aperta, como eu falo, né? Todo mundo sabe. E se você tem um filho dentro de casa, se você tem uma mãe, uma pessoa doente dentro de casa, nossa, Conta para influencia. pagar, E tem os boletos coisas, chegando. várias coisas, né, que influenciam nisso. Mas a gente precisa entender que nem sempre, eu sempre falo para os meus alunos, a gente pode sim fazer sacrifícios temporários para ter benefícios a longo prazo. Você se sujeitar a receber isso por um tempo, por uma necessidade, para você poder fazer, juntar uma grana e fazer um curso melhor, sabe, tudo bem, sabe? Eu não julgo de verdade, eu não julgo, porque eu acho que cada um sabe onde o calo aperta. Mas você passar esse tempo todo anos-luz em uma situação, né, que degrada a sua imagem, desvaloriza a nossa profissão, e ainda por cima você ainda fala mal da profissão, aí sim, isso me deixa bem chateada. Isso não é nem coerente, né? Porque tem gente que luta para tentar se estabelecer na profissão sem ter técnica, conhecimento de como agregar valor, de como modificar essa realidade inicial. E aí desiste da fisioterapia e sai por aí dizendo: ah, a fisioterapia é muito ruim, fisioterapia não dá para viver disso, a fisioterapia mais levou meu dinheiro do que me deu dinheiro. Já ouvi várias coisas desse tipo. Pois é, e às vezes a pessoa é até boa tecnicamente, sabe, Ana? O que falta, às vezes, é uma visão diferente. Só que aí, veja como a mentalidade também influencia. Aí fala assim, ai, Bianca, eu não tenho dinheiro para pagar um curso teu. Cara, eu dou aulão de conteúdo real toda segunda-feira, 11h57 no canal. Toda É. semana tem vídeo Hoje novo no teve 5 canal. dicas, né? 5 Como é que dicas para era as a aula pessoas. hoje? 5 dicas. 5 dicas para você se manter à frente da concorrência. É. Então, assim, para se manter Excelente, inclusive. competitiva, para se manter ativa no mercado de trabalho. Então, assim, e tem vários conteúdos. E não só sou eu, tá, gente? Tem outras pessoas que também estão levantando essa bandeira de falar sobre gestão. E eu acho que na minha época, na sua com certeza, mas na minha Não tinha. época, conteúdo assim fácil, na mão, cara, não tinha. Eu gastava tudo que mãe me mandava de dinheiro, porque minha mãe era do interior. Tudo trocado que ela mandava, eu tirava xerox de livro, porque era como a gente tinha condições de poder ter acesso a É, conteúdo. Então, assim, era xerox para dar de pau. Eu tinha xerox de tudo quanto é jeito. Hoje em dia, você para, e eu sempre digo assim, o grande problema é que as pessoas querem coisas muito imediatas. Mas se você para 30 minutos do seu dia para ver 2 vídeos no canal do YouTube, sabe? Sobre uma coisa diferente, assistir lives com temas diferentes, você já vai, ó, ganhar muita coisa. E aqui, ó, é conteúdo gratuito, conteúdo que está sendo dado e que gera valor é, na sua profissão. exatamente. E aí, o pessoal tá falando que ai, perdi o aulão das 5 dicas. Tá gravado no YouTube da Tá Bianca, gravado. gente. Fica lá as Tá aulas da gravado. segunda. É, toda segunda, 11h55. Não podem perder, viu? 57. 57. Aí, outra coisa que a gente ficou de conversar é justamente, né, desses desafios que fisioterapeutas enfrentam na questão de pôr um preço e de pôr um preço para o seu trabalho, segurar esse preço,
A gente vê muito isso, né, Bianca? A gente chega às vezes na casa das pessoas e aí é aquela coisa típica do profissional de saúde. Às vezes a gente chega na casa de um paciente, vê as condições e fala assim, ai, gente, não vou conseguir pedir aquele preço que eu estava pensando. Isso já aconteceu comigo, Comigo já com toda certeza já aconteceu com outras pessoas. Eu tenho certeza que sim. Então tem hora que a gente faz um abatimento no preço porque a gente vê que a família está numa condição super complexa, né? Com uma pessoa doente em casa precisando de ajuda mas também não dá para trabalhar pro bono o tempo todo, né, gente? E isso é bem interessante, Ana, de duas coisas aqui, duas dicas legais. Primeiro, gente, você não dá desconto se a pessoa não pedir. Começa por aí. Se você ficou sensibilizada, mas ninguém te pediu desconto, faz de outra forma, sabe? Faz um pouquinho mais de tempo na sua sessão. Mas se a pessoa não pediu desconto, amor, não baixa seu preço se as pessoas não pedirem, sabe? Ai, Bianca, mas eu fiquei com meu coração partido. Amiga, chama a esposa também, faz os dois juntos. Acha outra forma de você se sensibilizar com aquela situação, tá? Mas, porque senão, depois, as pessoas vão dizer assim, nossa, ela cobra só aquilo ali. E aí vai indicar, e a indicação já vai naquele preço. Então a gente precisa estar muito atento a isso, sabe? Para não perder. E outra coisa também, que é a segunda dica, é quando a gente se sensibiliza com isso, eu já fiz muito isso, tá, gente? Eu já fiz muito isso, de chegar, ficar, meu Deus, vou cobrar. Eu cobrava acho que 90 na época, e aí cobrava, cobrava 60 para o povo. É, E aí, quando eu ia para a ponta do lápis, quando eu ia para a ponta do lápis, Ana, eu estava pagando para trabalhar, porque tem deslocamento, tem alimentação, às vezes tem impostos que a gente precisa pagar. Enfim, tem um monte de coisa, né? Tem o CREFIT. Enfim, quando você vai botar na planilha de custos, às vezes você está pagando para trabalhar e não vale a pena mesmo, sabe? E aí, na nossa profissão, a gente não pode fazer, né? Não pode dar nada de graça, nada do tipo, mas se cadastra em alguma coisa voluntária para você fazer um trabalho mais legal, sabe? Se você é um coração. Eu já fiz isso. Na época que eu estava com muita dificuldade de cobrar, eu fui fazer algumas ações solidárias, não tinha nada a ver com a fisioterapia, mas isso me preenchia. Então eu acho que a gente também buscar outras formas aí para poder não estar baixando nosso preço, pagando para trabalhar e no final das contas ficando endividada aí, né? eu acho que aí tem duas coisas interessantes, né? Que é todo fisioterapeuta saber o seu custo por hora de trabalho, tem que saber. E aí, se você faz domiciliar, nesse custo tem que incluir essa coisa de deslocamento e tudo mais. Mas você tem que saber, gente, você tem que conhecer. E aqui é uma coisa que é outro ponto fraco de educação no Brasil, que é a questão da educação financeira, econômica. A maior parte das pessoas não sabe o custo real daquilo que produz. Não Se sabe. você for conversar, por exemplo, com essas pessoas que eventualmente, agora final do ano, a gente vê muita gente fazendo coisas para vender, tá? Então, vou falar de exemplos que não são de fisioterapia. Senhoras que costuram pano de prato temático ou toalhas de mesa temáticas, senhoras que fazem panetone, senhores que fazem pães especiais para o Natal, Uhum. presentes, artesanato especial para o Natal, de forma geral. A imensa maioria não sabe por preço baseado no custo do produto. Perfeito, perfeito. Esquece de colocar a luz elétrica, que ficou acesa até mais tarde. Esquece de contar o preço do adesivo que vai fechar a embalagem, porque é muito baratinho, então não conta. Gente, tudo conta. Tudo conta na hora de fazer o preço. E a gente precisa ter clareza do custo mínimo e não passar do custo mínimo, porque senão você está trabalhando e tendo prejuízo. E não dá para ter prejuízo numa profissão feita nossa, né? Com tantos colegas que, nessa pandemia, por exemplo, não tinham uma reserva de emergência para fechar as portas da sua clínica e esperar alguns dias para poder voltar a atender e tudo mais. Então, quem nem tem reserva de emergência tem que ter um super mega controle a respeito de quanto é o mínimo pelo qual pode sair de casa para trabalhar. Opa, tá um pouquinho instável. Vai voltar. Falou. Bianca tá voltando, gente.
E essa ideia de fazer algumas ações solidárias também é muito legal para deixar a gente mais tranquila. Bianca tá picotando. Aguenta aí, gente. Tá picotando. A gente não te escuta. Você tá com o som picotando, sua imagem tá fazendo assim, ó, rodando. Se você quiser entrar e sair, nada. É isso, Vanessa. A Vanessa está dizendo que ela não sabe quanto é que vale o custo hora dela, né? É importante saber isso, Vanessa, ter ideia do seu custo hora para saber por quanto é o mínimo que você tem que ganhar para sair de casa oferecer. E teve um comentário super bom aqui do Alessio, que foi a respeito do pedir desconto como um hábito, né? É engraçado isso, mas o Brasil foi colonizado por portugueses. Muitos portugueses têm aí uma origem que é no Oriente, e a gente sabe que no Oriente esse hábito, né, de barganhar, na verdade não é barganhar, é negociar o preço. Então, o hábito de negociar o preço que você vai pagar é uma coisa. O hábito de pedir desconto é outra coisa. E hoje o brasileiro não negocia preço, ele pede desconto, né? E aqui tem várias dicas para isso também, sabe, gente? Que é, como a Bianca disse, primeiro, se não pediu, não dá. E se pediu, ao invés de você baixar o seu preço, o ideal é você aumentar a sua oferta, né? Sempre que você percebe que existe um potencial para o paciente pagar você, ao invés de você dar um desconto, você oferta alguma coisa a mais. Para quê? Para você poder mostrar mais o seu valor sem baixar o seu preço. Porque essa coisa do desconto é mesmo uma mania, né? Entre as pessoas. E agora, nessa semana que a gente está aí na sexta de Black Friday, né? Vocês estão vendo cursos que teve gente que pagou, por exemplo, o preço cheio, pagou R$ 90 e agora vai ser vendido por 50, por 60. E eu, como cliente, eu me sinto desvalorizada. Parece aquela coisa do telefone, sabe? Quem aqui já ligou no telefone que é ótimo, né? Eu acabei de me denunciar a idade. Quem já ligou aqui na Vivo, na Claro, na Oi e disse: Olha, eu quero cortar minha linha, não quero mais o serviço. E aí o cara fala assim: Não, peraí, que eu vou te dar mais isso, mais aquilo. Aí você fala: Puta merda, eu sou seu cliente aqui há tanto tempo, né? Você nunca me ofereceu nenhuma vantagem e agora que eu quero ir embora, você vai me dar as coisas, né? Então, assim, é muito ruim para quem é cliente saber que aquilo que ele está pagando não é realmente o valor real daquele negócio. Então, é muito chato dar desconto dessa magnitude nessa tal dessa Black Friday. Eu fico sempre pensando, por exemplo, veja se eu chego agora e eu oferto. Ah, aqui, Bianca, te achei. E eu te oferto um curso meu que custava 200 e pouco semana passada por R$ 70. Quem pagou 200 e pouco vai me perguntar, mas escuta, quanto que custa esse negócio de verdade? Então, uma dica que a gente sempre deveria levar em consideração é, ao invés de dar desconto, oferecer um pouco mais de serviço. E na fisioterapia, isso pode ser uma cartilha, né, personalizada, uma orientação para um cuidador, uma conversa diferenciada com o seu paciente, no qual ele vai poder levar exames para vocês conversarem a respeito, ou vocês vão fazer uma sessão especial, qualquer coisa nesse sentido. É, procurem não dar desconto e então oferecer mais valor pelo seu trabalho.
E aí, né, eu estou vendo aqui o pessoal comentar de algumas empresas que dão desconto. É muito difícil mesmo para as empresas grandes elas escaparem desse fenômeno, porque eu fico imaginando você como empresário, né? Um bloco lá, uma empresa faz 70%, a outra faz 50%, a outra faz 60%, aí você começa a ficar desesperado, porque você começa a perder a visibilidade e tal no mercado. É complexo mesmo isso. Mas se a gente começa a criar essa cultura de valorizar o nosso melhor cliente, ao invés de desvalorizá-lo, aí, porque assim, uma coisa que é interessante é quando você faz esses descontões, vem para você também o paciente que não é o paciente para você, né? Você vai atender alguém que não é para você. Então, pense se realmente vale a pena. Bianca, tô te chamando. Tá escrito assim, ó, aguardando Bianca atender. Não? Gente, alguém consegue mandar o convite da live para Bianca para ela sair e entrar de novo? Ah lá, tá dizendo que você não pode participar, Bianca, não sei por quê. Vou tentar te convidar mais uma vez. Qualquer coisa você sai da live, despluga do Insta, volta pro Insta para ver se alguma coisa dá lá, tá? Mas essa era uma coisa que a gente queria muito comentar com vocês. Cuidado com esse fenômeno Black Friday, porque não é só o jogo de mudar o valor para dar o desconto e ficar no mesmo preço. O pior é quando o preço realmente cai, né? E já aconteceu comigo, por exemplo, de eu comprar uma poltrona numa loja, na Tokstok, e na semana seguinte a poltrona estar por 40% do preço. E aí eu passei muita raiva, muita raiva. Ó, Bianca não tá conseguindo voltar. Deixa eu ver se eu mando para ela. Ai, que pena, gente. Puta conversa boa. Enviei. Tô tentando te adicionar. Tá aqui com a solicitação. Deixa eu ver assim, ó. Isso, enviar. Eu não sei se está chegando para você, já enviei. Ah, Conversa cadê? boa, a gente tem que manter. Instagram, meu filho, se sustenta aí, pelo amor de Deus, que nós temos que terminar esse negócio aqui. Ai, desculpa, eu não sei o que aconteceu. Não, minha filha, eu fiquei louca aqui, fechei. Eu cheguei, fiquei descabelada, eu tava, meu Deus, e fecha Instagram e volta Instagram. Eu já tava para entrar pelo do meu Não, deu marido e pedir certo, para deu você certo. adicionar ele. Não, já deu certo, você está de volta. A Ah, gente estava aqui comentando a coisa de não dar desconto, né? Quando o paciente pede, e ao contrário, oferecer um serviço extra pelo mesmo custo, para mostrar que você não. É aquele o preço é esse, gente. perfeito. Se é o mínimo que se pode fazer para poder pagar as contas e ganhar uma coisinha, não pode fazer Perfeito. menor. Ó, Ana, tem uma playlist lá no meu canal do YouTube que eu só tem um monte de vídeos só falando sobre cobrar. Então eu ensino a cobrar o preço certo, a fazer o cálculozinho certo, ensino a se posicionar melhor. Para quem tem dificuldade, oi! Para quem tem A dificuldade mocinha de está falar, tendo dar um. enfim, tudo que envolve essa parte de cobrar, tem uma playlist específica lá no meu canal do YouTube para quem tá aí com esse engasgo, tá? Mas eu vi que você já tinha começado a falar da Black Friday. Repete aí só um pouquinho, só para me voltar. Conta aí para mim, você vai baixar os preços do seu curso? Você vai dizer para os outros que ele não valia aquilo que eles pagaram? Gata, eu não vou nem participar dessa Black Friday, porque eu tô vendo tanta apelação esse ano que eu tô, tipo, envergonhada com esse negócio. Esses dias eu vi um... Esses Tem dias empresa eu... de curso que está dando 70%. Gente, e é assim... Eu vi que você estava falando exatamente isso. Quantas pessoas devem ficar chateadas, né? De comprar por um preço e depois simplesmente estar lá com 50% de desconto. É de chatear demais. Então, assim, eu acho que existem outras alternativas para você aproveitar esse momento, como a Ana fez, maravilhosa. Hoje a Ana lançou o negócio dela, daqui a pouco ela vai falar. E eu acho que é você. Mas sabe qual é o problema, Ana? Eu acho que todo mundo é efeito manada. As pessoas É, vão fazer,
do jeito que todo mundo tá fazendo, entendeu? Então, assim, é semana Black Friday. Eu já escutei alguns treinadores falar o seguinte: todo mundo tá com a mentalidade agora para comprar, vamos estourar 13º de todo mundo. Isso é muito feio, isso é muita falta de empatia com o outro, sabe? Eu não consigo trabalhar assim. Quem já foi minha mentorada aqui, que está por aqui, pode até comentar. Eu não trabalho desse jeito. Eu trabalho com valor. Preço para mim é consequência. Graças a Deus eu já consegui me manter no mercado de uma forma que as pessoas entendem, né? Tem aquele valor percebido, que é um dos tipos de forma de você cobrar. Então, eu não faço isso e eu acho que se você quer fazer isso, tipo, vou fazer um Black Friday para conseguir mais pacientes ou alguma coisa desse tipo, pensa de forma inteligente mesmo para usar isso, né? Assim, usa a chamada, mas faz de outra forma. Sei lá, quebra paradigmas. Só que isso tem que parar e pensar, né? E aí, às vezes, as pessoas não estão dispostas a fazerem isso, né? Por exemplo, se você tem uma clínica, você pode oferecer uma experiência na sua clínica. Tipo, você abrir um horário para um número X de pessoas que querem conhecer ou para os seus melhores clientes, para eles irem à clínica e, por exemplo, experimentar um determinado aparelho ou uma determinada ala. Eu não sei, às vezes você tem lá um Pilates personalizado, dá para essas pessoas uma aulona de Pilates, não sei o que, para o pessoal conhecer o serviço, mas para prestigiar quem é seu cliente. Porque o que acontece muito nessas iniciativas de desconto é que as pessoas que vêm, elas não estão interessadas no seu serviço e no seu valor. Elas consideram você mais um e um que está ofertando por menos preço. E ele vai lá e pega aquilo, assim, sem nenhum relacionamento com você, sem saber quem você é. E aí não é o melhor cliente. Essa pessoa não é necessariamente aquela que vai sair da clínica. E a gente sabe que muitos dos nossos pacientes têm uma expectativa com o processo de reabilitação de que vão ficar perfeitamente iguais ao que eles eram antes da lesão. E aí isso acontece raras vezes, mesmo na musculoesquelética. E aí essa pessoa que não tem nenhum relacionamento com você, que não sabe como você trabalha, que não sabe o que é fisioterapia, ela vai sair da clínica, você não fica pensando que ela vai dizer, olha, eu me reabilitei, esse cara é ótimo, vai lá nele. Ela vai dizer, olha, eu fiz fisioterapia num lugar bem baratinho. Não fiquei muito boa, não, mas se quiser ir lá... Ficou bom, né? Assim, deu aquele gás. Entendeu? Eu acho que perfeito o que você falou, sabe, Ana? Eu acho que quando a gente baixa o preço, a gente volta para aquela luta que eu estava falando de brigar por preço. E aí tem um monte de gente agora vendendo muitos cursos. Gente, eu abro o Instagram, né? Patrocínio atrás de patrocínio, é gente vendendo, ofertando a todo custo. E eu converso muito com a galera do meu marketing que eu não sou assim. Eu não sei vender assim. Eu tenho os meus cursos, eu tenho as minhas mentorias, sabe? Eu dei um curso agora de oratória e vídeos no sábado. Mas eu sou super sincera com o processo, Ana. E eu prefiro que as pessoas comprem. Eu prefiro ter uma turma menor, mas que sejam pessoas que estejam comprometidas, que conheçam o meu trabalho e que realmente venham, né, ter resultados reais do que ficar vendendo por vender. Então, a gente também precisa incorporar isso dentro da fisioterapia para que as pessoas olhem para o nosso serviço e não olhem, ele é o físio baratinho, mas ele é o físio que resolve. Ele é o físio que você pode ir, independente do problema que tu tenha, no joelho, no quadril, no ombro, na coluna, vai lá que ele resolve. Ele é o cara que resolve. Eu, pelo menos, quero ser conhecida assim, né? Enfim. Claro, claro. É lógico, gente, de novo, né? A gente estava comentando. Ninguém está fazendo juízo de valor, ninguém está botando a cabeça de ninguém na guilhotina. Não. Existe um momento para tudo, existe uma curva, né, de ganho na profissão. Então, o recém-formado passa mais perrengue, mas depois a tendência é a gente ir melhorando, né? E eu sempre penso o seguinte: quando alguém diz que vai fazer um curso meu, tem uma expressão muito engraçada, eu adoro. Eu quero que a pessoa tenha aquela coisa, assim, aquela batedeira na hora que ela tá lá no cartão de crédito para fazer o pagamento, sabe? Assim, eu quero que ela
finalmente eu vou conseguir ter aula com a Ana Maria, isso que eu tanto queria. Essa sensação que eu quero que as pessoas que chegam a fazer um curso meu, que não é conteúdo gratuito, que elas tenham. Eu quero que elas sintam essa emoção de consumir algo que eu produzi, de saber que aquilo vai fazer diferença na vida delas. E a gente sabe que existem clínicas assim, lugares onde os pacientes falam assim, nossa, se um dia eu precisar recuperar, eu quero, né? Se um dia eu for fazer fisioterapia, se um dia eu for fazer pilates, eu quero fazer nesse lugar. A gente tem isso com academia, a gente tem isso com restaurante, a gente pode ter sim isso com o local de trabalho de fisioterapeutas e de outros profissionais de saúde, né? Perfeito, e eu acho que esse é o sentimento genuíno de você fazer realmente aquilo que você gosta e que faz sentido para você, né? Porque se não faz sentido, você sempre vai sentir que aquela outra pessoa tá, ai meu Deus, mas eu tinha que fazer assim, eu tinha que fazer. Quando você realmente você faz conteúdo, eu faço conteúdo, a gente vê muitos profissionais, gente, Camila Torriani faz conteúdo assim de altíssimo nível, eu conversei muito com ela. Gustavo Pilon, sabe? E não são pessoas que fazem conteúdo para tipo moeda de troca, sabe, Ana? Eu percebo muito isso. É tipo, é fazer para realmente ajudar e a gente vai oferecer outras coisas que, obviamente, vai ser vendido e tá tudo bem, não tem problema nenhum quanto a isso. E é isso que o fisioterapeuta precisa aprender e entender. Eu posso sim me posicionar de uma forma muito genuína, com muita paixão, com muito tesão mesmo dentro da minha profissão, mas obviamente me valorizando, me portando bem, me posicionando de uma forma respeitosa, sabe? E eu acho que todo profissional que busca, né, esse posicionamento, essa forma de pensar, essa forma de se posicionar, ele consequentemente tem resultados bem mais expressivos ao longo da carreira. E o investimento, né? Assim, uma coisa que eu percebo muito é que tem gente que é muito comedido no investimento também. Então, assim, fica sempre pagando boleto, né? Sem entender que uma hora fazer uma dívida para ter um consultório melhor, para ter uma recepção melhor, para ter funcionários melhores, uma dívida dessa ela não é dívida, ela é investimento, né? Eu não sei como é que é isso para você, Bianca, mas eu percebo muito assim, sabe? Os físios que eu conheço que têm projeção, nome, que vivem da carreira clínica exclusivamente, muitos deles, em algum momento, fizeram lá um investimento que foi uma dívida que parcelou, que pagou no banco, que foi BNDES, que foi não sei o quê, para poder ofertar um ambiente clínico Perfeito. que dá mais possibilidades para o seu paciente, né? Também tem uma hora que é uma hora de investir, né? Eu acho que essa é outra dúvida que as pessoas confundem muito, sabe, Ana? Existe uma grande diferença entre investir e gastar. E o investir, ele tem super a ver com retorno e principalmente a longo prazo. Você gastar por gastar é muita gente levar aqui para um exemplo na prática. Aquele fisioterapeuta que gasta o dinheiro aleatoriamente, que chega no final do mês e faz assim, gente, para onde foi meu dinheiro? Sabe? Diferente de um fisioterapeuta que entende que ele pode estar até endividado, né? Tá com muitos boletos e tal, mas que aquilo vai passar porque ele está investindo na carreira dele, ele sabe exatamente onde ele tem que investir, quais são os custos. Tanto é que pessoas assim, elas têm clareza do, não, eu não vou fazer esse curso agora porque ele não vai me agregar. Eu não preciso fazer 10 cursos ao mesmo tempo para ser boa e para ter uma técnica legal para meu paciente ver. Eu posso fazer um, depois eu aprimoro aqui outra coisa, depois eu faço outro, e assim eu vou caminhando. Isso é completamente diferente de você sair gastando, rasgando dinheiro de forma aleatória, entendeu? Sem a ideia de quanto aquilo pode te dar de um retorno verdadeiro, né? Quer ver outra coisa? Gente, galera que tem muita clínica, às vezes saiu um aparelho, um equipamento, massa, última geração. A galera vai lá e compra. Sim, não, aí o legal não é tipo, tá lá no canto, não, você volta pra pessoa e faz assim, valeu a pena? Você compraria de novo? Ai, não sei. Cara, como assim? Não sei. Você investiu, você teve retorno financeiramente, você conseguiu ter, pelo menos pagou o aparelho de volta? Ai, não sei. Não sabe, as pessoas não sabem, Bianca. Não sabe. É impressionante. Então, assim, gente,
Coisas que são... Se vocês quiserem mandar dúvidas agora, a gente vai começar a responder antes de acabar, mas dizer para vocês que essa coisa de preço, de valor, ela exige um grau de maturidade, de planejamento, de clareza, né? De você ver para onde o dinheiro vai, com o que você está gastando para ofertar o seu trabalho, saber o mínimo, o custo mínimo da sua hora, para você não sair trabalhando de graça, para você não se desgastar, não desgastar a sua equipe, a sua secretária, com gente indo lá que na verdade não está gerando a renda que deveria para manter sua estrutura funcionando. Conhecer um pouco de finanças, assim, para pensar, planejar, ter uma reserva de emergência para não passar sufoco e não ter que ficar se desvalorizando no momento de sufoco também, né? Construindo as coisas aos poucos. E pensar sempre na relação entre preço e valor, né? Não é à toa, gente, que você vai ver aí por aí as pessoas oferecendo coisas do tipo plano ouro, né, platino e diamante. Porque o ouro é legal, aí o platino é bem legal e o diamante é do tipo assim, vou fazer sua comida te entregar na cama para dormir. Tu só precisa abrir a boca. Né? Não é à toa. É por isso que tem alguns profissionais que conseguem. Lógico, gente, essa é outra coisa, né? A gente entende a diferença de realidade de diferentes locais. A gente sabe que tem cidade, que o custo de vida é menor, as pessoas também têm um poder aquisitivo menor, e aí você vai ter um preço que é proporcional a essa população que você está atendendo, né, Bianca? Também não estamos chutando. Não, e eu acho que eu falei disso também na aula hoje, que a gente precisa, um dos pontos é você estar sempre pesquisando, tanto pesquisando com o seu cliente, né, para saber o que é que ele está achando, o feedback, o que é que ele gostaria, mas também do mercado. A gente precisa estar atualizado, tá, gente? Com o que se cobra, como é a realidade da nossa região. Qual é o poder aquisitivo daquelas pessoas daquele bairro específico que eu estou trabalhando. Eu preciso ser uma pessoa, né? Chegar chutando o balde e dizer, agora eu vou cobrar 150, 200 reais a hora e eu tô nem aí, porque a Ana Maria e a Bianca falar. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que você precisa fazer um levantamento de dados, tá realmente aí conectado, né, com a realidade da sua cidade, mas é extremamente plausível. Eu sempre falo, sempre vai ter aquela pessoa que vai cobrar por 30 reais e vai fazer, e vai ter aquelas pessoas que não vão ter agenda para 2021. Entende? Sempre vai Ouro, ter. prata. Entendeu? Sempre vai ter. E aí, você que está cobrando 30 reais, é extremamente possível que você chegue nessa situação também. Basta você buscar um conhecimento, buscar estudar um pouquinho mais, estar mais antenado a algumas situações, fazer uma mudança aí de percepção, de valores, de consciência um pouquinho, e aos poucos, não é tipo, mas eu tenho contas para pagar. Você ainda vai continuar cobrando ali do jeito que dá, mas aos poucos você vai mudando as coisas, né? Transformando, construindo. É por isso que eu tô aí vivendo com essa hashtag o tempo todo. Bora construir, porque as coisas não acontecem do dia para a noite, sabe, Ana? A gente precisa ser muito realista. As coisas precisam ser construídas. A gente tem que ter, arregaçar as mangas aí e cair para dentro. E aí, nesse sentido de ser realista, gente, eu lembro muito bem de uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que talvez faça sentido para vários de vocês. Uma vez eu comentei com um aluno meu de mestrado que eu gostaria que ele ficasse para o doutorado, e ele me disse, olha, Ana, a minha perspectiva é terminar a pós e voltar para a minha cidade para atender numa clínica lá. Ser especialista e mestre na USP já é mais do que suficiente para eu me estabelecer lá como uma referência, uma autoridade na minha cidade. Se eu ficar mais 4 anos investindo aqui, provavelmente não vou fazer diferença no meu retorno quando eu voltar. Perfeito. Para mim é melhor eu ir embora agora e começar a construir a minha clientela do que ficar aqui para o doutorado e investir mais todo esse tempo que não vai me dar um retorno financeiro compatível com o local onde eu moro, onde eu vou atender, aonde vai ficar a minha clínica. Eu achei aquilo de uma sanidade. Perfeito!
Mas, Ana, isso aí é você ter consciência de onde você está, para onde você quer ir e como você vai fazer isso. Então, eu acho que as pessoas precisam sair do automático, as pessoas precisam parar com essa história de que, tipo, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso mesmo porque todo mundo faz assim, é assim que se faz. E parar para analisar a sua situação real. Perfeito esse cara aí, dá os parabéns para ele quando você tiver feito. Ó, a Mariana está dizendo, o preço, o valor do nosso trabalho depende do contexto, mas também da liderança de saúde do local. Eu acho que não é só do quanto as pessoas entendem de saúde no local, mas inclusive de poder aquisitivo mesmo, né, Bianca? Tem cidades Sim. que são menos, né? E eu acho que vale a pena você dar uma olhada, Mari, na tabela do conselho, porque cada conselho, né, tá dentro do seu estado. E lá ele já tem uma noção básica. Tipo, se você pegar do CREFIT 7, aí de São Paulo é qual? CREFIT o quê? 3. CREFIT 3, talvez ele já dê essa diferença por uma questão regional. Então, dá uma olhada nessas tabelas para que você já fique tendo noção mais ou menos como é. E aí, dá uma pesquisada, faz levantamento mesmo de campo, pesquisa o que é que está acontecendo na região, o que é que as pessoas entendem daquilo. Eu precisei fazer muito isso quando eu comecei a trabalhar com ergonomia. As pessoas não sabiam muito o que era ergonomia. E aí, a gente é um trabalho de conscientização mesmo, um passinho de cada vez, construindo, tá vendo? Que a construção sempre vai e volta. Ó, a gente tá com mais de 1 hora de live, eu não sei, o meu Instagram de vez em quando deixa. E aí, eu queria comentar um último comentário, o pessoal não mandou mais dúvida, eu acho, que eu achei interessante, mas que tem um triquezinho aí nesse negócio, ó. Tá escrito assim, eu não quero ser conhecida por ser mais barata, mas sim por ser mais eficiente. E lembra, gente, que eficiência tem 2 significados. Tem um significado para nós, que é escolher os tratamentos mais efetivos ou com maior chance de dar certo para o paciente. Esse é um significado. O paciente ele não vê eficácia, ele vê o valor daquele atendimento. Perfeito. Porque para ele não sabe o que você poderia ter feito de diferentes opções, ou se tem outro tratamento que é menos eficaz. Ele vai ver se você reabilitou ele, né? Esse é o valor. Então, lembrem-se de não só se preocupar em ofertar o melhor tratamento, porque isso aumenta a chance de você entregar valor para o paciente. Né? Então, conhecer as técnicas mais efetivas te dá uma probabilidade de ser mais eficiente com o seu paciente, no sentido de dar para ele aquilo que ele está comprando de você, que é ficar bom. Perfeito. Né? E é ir lá e resolver problema. Eu sempre digo isso. Eu acho que foi com a Aline Manta. Eu fiz uma live inspira com uma fisioterapeuta que é conhecida bastante aqui na Bahia, da arte de obstetrícia e ginecologia. E ela falou isso assim para mim, eu achei fantástico. Ela fez, Bianca, ser bom é nossa obrigação. A gente está se predispondo a ser fisioterapeuta. E para ser fisioterapeuta, a gente tem que ser bom. Então, a gente precisa levantar a bandeira que a gente precisa resolver problemas, porque é isso que o nosso paciente vai entender. Ele não vai entender se a técnica X é melhor do que a técnica Y, ou se as duas juntas são mais eficazes que uma só, sabe? Ele tá nem aí. Ele quer saber se ele vai conseguir sair sem dor. Ele quer saber se um idoso, por exemplo, vai conseguir carregar o neto no colo. É isso que eles querem saber. E é isso que a gente precisa estar muito atento, sabe? Desenvolver muito mais a nossa escutatória para estar ligado no que essa pessoa quer. Porque às vezes a gente quer implantar tanto, né? O que a gente acha que a pessoa vai querer, que vai ser valor na vida dela, mas o valor, quem fala é o nosso paciente, tá, gente? Eu digo assim, você precisa vender o valor, mas primeiro você precisa saber o que é valor para a pessoa. Porque às vezes para você valor é ele conseguir surfar e fazer várias coisas. E aí a pessoa às vezes só quer parar de sentir dor. Parar de sentir dor é valor para ele. E aí esse dado extremamente importante a gente consegue uma boa avaliação, com perguntas abertas, com o ouvido ligado, com empatia gigantesca, com a escutatória ali, ó, afinadíssima. E aí sim a gente consegue ser um fisioterapeuta que resolve problemas. Ai, muito legal, muito bom.
Gente, ó, mais de uma hora de live. A gente tentou, então, trazer aqui um ponto de vista diferente, talvez de algumas coisas que vocês já ouviram. É, de novo, existe uma curva, tem gente que está num momento que está começando a carreira ou está se estruturando. Essas coisas é para a gente ter como horizonte de profissão, como horizonte de carreira pessoal, né, Bianca? E Perfeito. se qualificando em termos de ofertar cada vez mais valor, a ponto das pessoas tremerem a mãozinha quando disser que vai Isso. E ser para não atendida por desanimar, né, você. Ana? Para não desanimar, essas pessoas que estão ainda no início de carreira, labutando, trabalhando pra caramba, cobrando ainda às vezes um preço que não é o ideal, sabe? Nem para você, nem para sua profissão, nem para nada. Mas respira. O mais importante é você ter consciência de que isso é passageiro. Eu acho que isso é o pulo do gato. O fisioterapeuta que sabe que, poxa, eu tô aqui me estabilizando, eu tô me organizando, mas uma hora eu vou estar, tipo, com a batedeira no coração, eu vou estar sem horário na agenda, é uma coisa. Outra coisa é você entrar e já achar que aquilo é sua zona de conforto, que tá tudo ótimo e que vai ser assim para sempre, tá? Exato. E aí, gente, o nosso convite, meu da Bianca, agora para vocês essa semana de Black Friday é que cada um aí que está atendendo seus pacientes consiga pensar numa oferta, né, de valor para o seu paciente que te paga certinho, que gosta do seu serviço. E aí você dizer, olha, eu queria te entregar isso, tá todo mundo fazendo promoção, eu queria te dizer, olha, eu já te cobro aquilo que é muito justo, mas eu vou te oferecer uma coisa especial nessa semana. Vou conversar um pouco mais com você de exercício. Você quer que eu tire dúvida de alguém que mora com você? O que que você quer? Pense em diferentes ofertas. Quem tem clínica, você vai ofertar uma experiência, por exemplo, para os cuidadores, para as pessoas que ficam esperando os pacientes serem atendidos, E-book para cuidador, para acompanhante. Gente, né? galera da Neuro aí. Gente, a galera da Neuro tem tanto conteúdo para fazer, para acompanhante, para o próprio paciente, para os cuidadores. Gente, tem muita coisa. Tem muita Pessoal da coisa. GO também, né? Todo mundo tem Muito. aí um conhecimento que pode ser entregue em formato texto, com foto, com imagem, qualquer coisa que dê valor ao seu melhor cliente, ao seu melhor paciente. Valorizem as pessoas que valorizam você. Essa é a mensagem da minha Black Friday. Queria que fosse da de Perfeito. vocês também, viu? Vocês façam isso. Perfeito. Perfeito, Ana. E vou lhe dizer, eu acho que essa tua Black Friday, eu acho que, putz, na moral mesmo, eu acho que foi de uma extrema inteligência, de uma extrema delicadeza, de uma extrema empatia. E eu, de verdade, fico muito feliz de estar podendo estar mais perto e acompanhando o seu trabalho aí, porque eu fico assim, meu Deus, que venham mais profissionais desse jeito para a área da fisioterapia, sabe? Eu fico babando pelos meus colegas. Eu tenho o maior orgulho, sabe, de dizer, não, é fisioterapeuta mesmo, minha amiga, bate no peito, sabe? Então, assim, parabéns pela iniciativa, sabe? Você é uma Nossa, e eu tenho profissional certeza que eu me totalmente diverti. diferenciada. Oi? Não, e o tanto que eu já estou me divertindo. Eu já estou me divertindo nos preparativos, entendeu? Então, Maravilhosa. assim, é um negócio que eu fico pensando, nossa, quem será que vão ser as pessoas, né? Porque eu estou super curiosa. Eu quase estava me inscrevendo lá, eu não vou mentir. Não, você não precisa. Na hora que você quiser, a gente conversa à toa. Ah, Ó, não brinca comigo não, que eu vou me jogar para esse eu tô conhecidíssima pelos Wine Zooms, que agora a gente não pode fazer presencial, né? Então aí te chama, e sexta-feira à noite sempre rola um Wine Zoom, junta meia dúzia de amigos no Zoom e fica tomando uma coisinha, conversando, às vezes pede uma comida e fica conversando, e vai Que embora. delícia. Hashtag me convida, então. Eu Pode topo. deixar. Pode deixar, vou te convidar. O pessoal aqui em São Paulo fala, né? Vou te convidar para esse rolê, pode deixar. Então tá bom, me Gente, chama pra esse rolê aí. agradecer muitíssimo a sua presença. De novo, pessoal, passem pelo perfil da Bianca, conheçam o material. É um perfil super bem cuidado. O material dela do YouTube, todo impecável, arrumadinho, playlist, tudo certinho. Não deixem de seguir, conheçam mais. Sempre tem alguma coisa que serve pra gente. É impossível ensinar quem acha que já sabe tudo, então passem por lá, aprendam mais uma coisinha.
E quem não está sabendo da promoção de Black Friday que a gente está comentando aqui no perfil, quem for seguidor aqui do Insta, do Face e do canal do YouTube e que fez algum curso meu já, pode, na sexta-feira, a partir das 11h27, né? Porque é dia 27/11, a partir das 11h27, deixar o comentário. Eu quero estar no Ombro Amigo para participar aí, para concorrer esse nome. às 10 vagas de pessoas que vão estar comigo para conversar o que quiserem durante 1 hora ou enquanto durar o vinho. Então, a gente vai... Maravilhosa! E aí vai ter uma conversa exclusiva, fechada, não vai gravar, não vai para ninguém, é só quem estiver lá mesmo. É um prestígio para quem já é seguidor, para quem já comprou conteúdo e para quem gosta, admira, tem vontade de conhecer um pouco mais. Estou à disposição de todo mundo, mas esses 10 vão ganhar esse mimo bem carinhoso, bem especial. Ai, hashtag me convida para isso aí também, eu tô me colocando em todos. Eu pego um vinho bem legal também. E eu recomendo que todo mundo faça o mesmo, viu, gente? Não fica com vergonha, pode fazer todo mundo, que eu acho que é uma oportunidade incrível da gente trocar experiência e se conhecer. Bianca. Ai, que massa, eu vou bem copiar essa ideia, eu bem gostei. Ó, um beijo para todo mundo aí da sua casa, para sua pequena em especial. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo que passou pela live. Depois vocês peguem e distribuam, vai ficar salva se tudo der certo, tá bom? Tá. Beijo, Ana, querida. Obrigada, beijo, gente. Obrigada, viu? Tô à disposição. E agora o próximo, então, foi o retorno. O próximo é um Wine Zoom. Fechado. Combinado. Tchau. Beijo. Tchau, gente.